deixa eu fazer mais uma revisãozinha aqui com vocês. Porque a gente vai usar coisas aí que a gente já viu, tem lá nos vídeos, tá? Mas eu vou falar rapidamente aqui delas para você. Então, lembrando aqui, né, o que é um raio? Pega um poliedro lá, né? Peguei um conjuntinho S, né, que é definido por restrições, a x igual a b, a gente já está cansado de ver isso. Pega um poliedro. Esse vetor R aqui dentro do poliedro, ele tem que pertencer a S. Então, ele tem que satisfazer aí, né, a x igual a b. Ele vai ser chamado de raio, né, sempre que, quando eu fizer aqui, a x mais epsilon R, com R no S, tá? E o x lá, né, também no S, continua dentro do conjunto, ou seja, x mais epsilon R ainda pertence a S. Então, pega um ponto do conjunto, um x que satisfaz o poliedro, pega um R, esse R ele vai ser um raio se x mais epsilon R continuar dentro do poliedro. Isso daí, para todo epsilon maior que zero, maior ou igual a zero. Então, não é qualquer, né, epsilon aí, tem que valer para todos. É isso daqui. Então, veja que eu só vou ter um raio aqui no poliedro se ele for aberto desse jeito, né? Se for todo fechadinho, não tem raio. Mas sempre que eu tiver, né, uma parte aberta aí, lá, eu peguei esse daqui, seria um x, esse daqui é o R, essa seta é o vetor R. E aí o que eu faço? Somei aqui, né, x, quem que é esse pontinho aqui? Esse ponto vai ser x mais epsilon R. Para um epsilon aqui, sei lá, né, epsilon igual a 1. Mas eu tenho que fazer isso para todo o epsilon, pode ver, né, qualquer tamanho de epsilon que eu colocar aqui, eu vou continuar dentro do poliedro. Eu não continuei o desenho aqui, não coube, né, mas, né, tudo isso daqui continua sendo o poliedro. Então esse era o conceito de raio. E aí a gente viu também raio de subida. Não, né, além de ser um raio, o que ele tinha que garantir? Quando eu fazia, né, x mais epsilon r e substituía na função objetivo, isso era estritamente maior que a f aplicada na x. Então, voltando aqui, né, a f aqui, sei lá, valia, né, 10. Quando eu ando aqui, para qualquer epsilon aqui, né, andei um pouquinho, aqui tem que ser estritamente maior, vai ter que ser 20. Tá? Ando mais um pouquinho. Então, sempre que eu for andando na direção do raio, a minha função objetivo vai aumentando. Se isso acontecer, ele é um raio de subida. Outro conceito importante que a gente vai precisar aqui, de conjunto convexo. Então, lembra, conjunto convexo é quando, né, quaisquer dois pontos que eu pegue, e aí eu faço a combinação convexa desses dois pontos, ou seja, né, a linhazinha unindo eles aqui, esse segmento de reta aí, todo mundo nesse segmento de reta tem que estar dentro do conjunto. Então, aqui tem um convexo, pode pegar qualquer dos pontos aí, você vai ver que vai estar dentro do conjunto, né, para qualquer, lambda que a gente usar. Faço uma média ponderada, a ponderação vai ser o lambda, uma média ponderada de dois pontos. O resultado aí tem que ser um ponto dentro do conjunto. Aí é convexo. Aqui não é. Tem vários pontos aqui, né, que não vão estar dentro do conjunto. Então existe um lambda aí, e quando eu pego, né, a soma, vamos supor que esse aqui seja o x, esse daqui seja o y. Quando eu faço a soma aí, né, ele fica fora do conjunto. Então esse daí não é convexo. Depois disso vinha, né, o conceito de combinação convexa e envoltório convexo. Então, peguei vários pontinhos ali. Se eu fizer, né, um somatório deles aqui, multiplicando, né, eles por um lambda, de modo que a soma desse lambda aqui seja 1, isso daí é uma combinação convexa do meu x. Essa soma tem que dar 1, por isso que ela é convexa. E o envoltório convexo é quando eu abraço aí todos os pontos, tá? Eu faço a combinação convexa deles. Então, isso daqui, isso daqui é uma combinação convexa. Existe um valor, né, lambda 1, lambda 2, lambda 3, todos somandos aí, né, dão 1, quando eu somo todos dá 1, para eu conseguir esse ponto. Então, esse ponto aqui é a combinação convexa de x1, x2, x3. Olha lá, lambda 1, x1, mais lambda 2, x2, mais lambda 3, x3. E aí, conforme eu vou variando o lambda, desde que ele, né, o somatório desses lambdas aí seja 1, ele vai conseguindo outros pontos. E aí o envoltório convexo pega os pontos todos, né, e faço a combinação convexa de todos eles, e aí eu consigo essa área. Então é a menor área possível, aí, né, o menor conjunto possível aí, que inclui todos esses pontos. Então, como se eu falar, abraço bem forte aí os pontos. Por que eu estou falando isso? Porque agora vem um conceito novo aí, fundamental, que é o teorema da representação. O que é o teorema da representação, o teorema da resolução? Na verdade, daria para completar aí mais umas 3 linhas de nome para esse teorema, tá? Possivelmente, se você olhar aí no livro, vai ter um nome ainda diferente, tá? O pessoal gosta de dar nome para esse teorema aí, mas é a mesma coisa. Pega aí um poliedro não vazio, obviamente, né? Então, ou seja, um conjuntinho de restrições, a x igual a b, tá? Uma região factível. E agora, pega esse xk aqui, x barra q, sendo todos os pontos extremos de x. A gente viu que a gente sempre consegue, né, dado um poliedro lá, achar ali os pontos extremos dele. Se ele for fechadinho, se ele for um politopo, eu tenho só pontos extremos, eu consigo enumerar todos ali bonitinho. Agora, se ele for aberto, igual aquele que a gente acabou de ver, ele também vai ter raio, e aí eu posso pegar aí, todos os XR, que são todos os raios extremos desse poliedro.
Tá bom, dado que você conseguiu todos os pontos extremos e todos os raios extremos, você vai ter que um x pertence, né, a esse conjunto aí, vai pertencer ao poliedro, se somente se ele puder ser escrito dessa forma. Estou multiplicando o xq aqui, né, por lambda, ou seja, estou multiplicando cada um dos meus pontos extremos por esse lambda. E o somatório desse lambda tem que ser igual a 1. Então, estou fazendo a combinação convexa desses pontos extremos. Então, qualquer x que eu pegar, qualquer, né, solução factível aqui desse conjuntinho, ele pode ser escrito dessa forma. Uma combinação convexa de pontos extremos, somado aí, né, juntamente com uma combinação, né, linear aí, maior ou igual a zero, não negativa, dos raios extremos. Então, isso daqui caracteriza completamente aí o meu poliedro. Em outras palavras, tá? Eu posso escrever o mesmo conjunto, ó, é o mesmo, ou usando essa notação aqui, né, de poliedro, ou seja, por restrições e tal, ou usando simplesmente pontos e raios extremos. Qzão aqui é o índice aí dos meus pontos extremos. Se eu tiver 100 pontos extremos, né, x1, x2, x3, aí não é índice da variável, não, é um ponto mesmo, tá? Um vetor. Vai ser, né, ponto extremo aí dentro desse conjunto aí, xão, tá? Mas o índice dele está aqui no Q. Tá? Então, quem está em Q é ponto extremo. Quem está em R é raio extremo. Tá? É porque é tudo xq e xr aqui. Então, é isso. Ó. Esse teorema é fundamental aqui para a gente. Tá? Eu não vou pôr a demonstração aqui, é um pouquinho chatinho aí, mas vocês podem achar, né, lá nos livros. Tá? Deixei esses 2 livros aí para vocês seguirem. E, obviamente, vocês vão achar em vários outros lugares. Tá? Mas essa aí é a ideia do teorema de representação. Eu troco um poliedro, uma representação poliedral aí do meu conjunto, para uma representação que ela só vai, né, se basear em pontos extremos e raios extremos. Uma soma de pontos extremos e raios extremos. O raio aqui, né, extremo, é quando você não consegue... É a mesma ideia de ponto extremo. Eu não consigo escrever ele como combinação de 2 ou mais raios. Então, veja esse daqui, né? Ele está aqui e teria um outro raio extremo aqui. Aqui esses aqui são meio parecidos. Se eu pegar um que é a combinação desses dois, imagina, eu vou pôr um aqui e vou pôr o outro saindo aqui, tá? Esse daqui é o mesmo que esse, tá? E esse daqui é o mesmo que esse aqui. Eu só coloquei eles agora aí com a origem ali naquele pontinho. Veja que eles são assim, né? Qualquer raio aqui dentro que eu consiga com a combinação dos dois é um raio que não é extremo, eles são um raio. Esse não, esse daqui é um raio extremo. Imagina agora, né, que eu só tenho essas duas restrições aqui, ó. Esse daqui vai ser um raio extremo, esse é um raio extremo. Esse daqui não é extremo, esse não é extremo, esse não é extremo. É a mesma ideia do ponto extremo. O ponto extremo é a mesma coisa, né? Por que, né, nesse caso aqui, ó, esse daqui é um ponto extremo. Por que esse é um ponto extremo? Pode pegar qualquer outro ponto extremo aqui, você não consegue, né, a não ser usando ele mesmo, né, escrever ele com uma combinação dos outros dois. Pega, esse aqui é um ponto extremo, esse é um ponto. Não há combinação convexa desses dois que vai me dar esse ponto. Então eu preciso dele, por isso que ele é extremo. Mas agora, pega um ponto aqui. Eu consigo escrever ele como uma combinação desse, né, com esse, desses três. Né? Faço uma combinação linear dos três aqui e consigo esse ponto. Os extremos eu não consigo. É a mesma coisa do raio. Bom, então esse daí é o teorema da representação. Importantíssimo, tá? Tem ilustraçãozinha aqui para ajudar a gente a entender melhor ele. Ó. Vou pegar um probleminha. Essa daí é a região factível dele, tá? Então a gente tem aqui, né, as restrições, desenha a região factível, achei solução ótima, tudo, né? Tudo coisa que a gente já viu. Vou olhar agora só para o conjunto de restrições dele. A região factível dele é um poliedro, né? Tá descrito aqui, é o conjunto de todos os x que satisfazem aí essas restrições. Então, ó, é o problema de antes, só que agora eu coloquei, né, as minhas restrições dentro desse conjunto x, que é o meu poliedro, que é esse cara que a gente está vendo aqui, ele, né, é um politopo, na verdade, todo fechadinho. Eu destaquei aqui, ó, os pontos extremos dele. Ó, esse daqui é um ponto extremo, esse é um ponto extremo, esse é um ponto extremo, esse é um ponto extremo. Agora, ó, eu posso simplesmente, uma vez que eu identifiquei todos esses pontos extremos, me livrar desse conjunto e ficar só com os pontos extremos. Ó. Então eu tinha uma região factível, achei todos os pontos extremos delas e agora eu vou jogar ela fora. Mas eu não vou perder a informação, por quê? Eu peguei esses pontos extremos, ó, um ponto extremo aqui, né, o x1. Nele aqui, né, de novo, ó, eu estou usando uma anotação aqui, né, no sobrescrito aqui, porque é um ponto, tá? Não é a coordenada x1. A coordenada x1 tem um uzinho embaixo, tá? O ponto x1 aqui, né, que ele vai ter x1 e x2. Mas é o ponto, né, um ponto extremo aqui. Nele, x1 é 0, né, e o x2 é 1,5. É esse ponto aqui. Então, esse daqui é o meu x1. No outro, ó, x1 é igual a 1,5 e x2 é 0. Esse daqui é o x2 e assim por diante. Então, ó, pôs todo mundo aqui. São esses 4 pontos. Agora eu vou usar aquilo que a gente acabou de ver, uma combinação convexa desses pontos. Na verdade, vai ser um envoltório convexo dele, tá? Eu vou fazer a combinação convexa
para todo valor lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, que dá uma soma igual a 1, eu posso escrever x dessa forma aqui. Então eu peguei, ó, ponto extremo 1, ponto extremo 2, ponto extremo 3, ponto extremo 4. Qualquer x que eu pegar aqui, esse daqui, por exemplo, eu consigo escrever ele dessa forma aqui, desde que eu pegue o lambda 1, lambda 2, lambda 3 correto. E aí, quando eu faço todas essas combinações convexas, eu consigo esse envoltório convexo, que é exatamente o cara que eu tinha antes, tá? Posso, inclusive, pegar aqui, colocar a função objetiva e achar o melhor dos pontos extremos que eu tenho. Nada me impede de fazer isso. Mas vejam que é a mesma região. O que eu tinha aqui, quando eu definia, né, usando um poliedro, eu tenho aqui, né, quando eu defino como uma combinação convexa desses pontos extremos, né, todas as combinações convexas desse ponto extremo, que na verdade aí vai ser meu envoltório convexo. Mas o resultado importante aqui, que é o teorema da representação. Qualquer x que eu pegar, esse, qualquer um, eu sempre vou conseguir escrever dessa forma. Existe sempre o lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, de soma 1, que eu posso escrever o x dessa forma. Então é como se eu me livrasse daquele poliedro, esquece poliedro, esquece restrição, esquece tudo isso. Pega agora só os pontos extremos e faz combinação deles. O meu problema virou isso, a minha região factível, né? Se eu quiser saber qual é a região factível, é só combinar esses pontos. Mas e se não for um politopo, for um poliedro agora, né, que eu tenho aí restrições, né, e de forma que não fica fechadinho? Esse daqui, eu simplesmente peguei o poliedro anterior e tirei, né, aquela restrição que estava ali à direita, e ele ficou assim agora. Eu continuo tendo, ó, dois pontos extremos, ó, esse daqui e esse daqui continuam, mas agora eu tenho raios extremos também, ó. Eu tenho um raio, né, o máximo que eu consigo encostar aqui desse lado, que é esse raio aqui, e tenho esse outro raio extremo aqui. O que eu vou fazer agora? Esquece poliedro, joga fora isso daqui, porque eu consigo representar o mesmo conjunto, ou seja, toda essa região amarela aí que vocês estão vendo, por esses 4 pontinhos aqui. Com uma diferença, né, importante, ó. Esses dois agora são raios, tá? São raios, não são pontos extremos. Para escrever essa região inteira aqui amarela, eu continuo tendo um x, que é uma combinação desses pontos, x1 e x2. Coloquei x5 e x6 aqui só para diferenciar do x3 e x4 que eu tinha antes, tá? Para não usar a mesma notação. Mas agora o meu x vai ser uma combinação convexa dos pontos extremos, mais uma combinação linear de raios, ou seja, uma combinação aí, né, uma soma de pontos extremos e raios extremos. Só tem que tomar cuidado que o que está ali, né, o peso que eu ponho nos pontos extremos tem que ser de fato somar 1. O peso dos raios não precisa, qualquer valor maior ou igual a zero. Feito isso, ó, se você ver o que é a combinação linear desse ponto, né, a combinação convexa, desse ponto com esse ponto, é essa reta. Só essa combinação convexa não me representaria toda a área laranja e toda a área amarela. Eu preciso fazer o quê? Usar os meus raios. Se eu quiser representar esse ponto aqui, tá? Possivelmente eu consiga, né? Só com esse ponto e mais uma combinação dos raios extremos. Talvez um ponto aqui, não, agora eu preciso de combinar 2 pontos extremos e um raio. Vai existir lambda 1, lambda 2, Mi5, Mi6, que vai me dar qualquer ponto aqui. Dado que a gente já entendeu aí o teorema da representação, agora não tem muito segredo, porque a gente vai usar ele aí tanto para, né, na relação lagrangiana aqui, para a gente conseguir o método de planos de corte, né, ou seja, resolver aquele dual lagrangiano de uma forma, né, mais fácil, de uma forma, né, a não ter que lidar com aquele problema não linear que a gente não sabe resolver facilmente. Também na decomposição de Dantzhoff. Na decomposição de Dantzhoff, eu vou simplesmente trocar as minhas variáveis, vou lá no problema e substituo o x por essa soma. Essa vai ser a ideia da decomposição de Dantzhoff.